Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar vocês qual é a forma correta de posicionar o tabuleiro do xadrez e também as peças. Porque o que acontece? Nem todos os tabuleiros de xadrez possuem essa identificação, que são essas letras, né? Que representam as colunas do tabuleiro e os números que representam as linhas, porque o tabuleiro do xadrez ele não pode ser colocado de qualquer maneira. Existe uma regra e ela está conectada com a posição das peças, ok? Por que eu estou falando isso? Porque as peças da cor branca ela sempre vai estar posicionada aqui, ó, na primeira e na segunda linha do tabuleiro. Nós não podemos posicionar as peças brancas aqui, ó, nas últimas linhas e nem o inverso com as pretas, ok? Porque lá na frente eu vou ensinar para vocês que existe algo no xadrez chamado sistema algébrico. Então, o sistema algébrico ele está diretamente ligado com a posição das peças nas colunas e nas linhas. Então, se nós ignorarmos essa informação, quando nós chegarmos lá no sistema algébrico, vai ter problema, ok? Então, eu preciso que vocês coloquem isso em mente, que existe uma forma correta de posicionar o tabuleiro do xadrez e a forma correta é peças brancas, elas sempre vão ocupar a primeira e a segunda linha do xadrez, ok? Aí no último vídeo eu já expliquei para vocês o posicionamento da torre, do cavalo, do bispo, da dama, dos peões. Ótimo. Bom, tendo isso em mente, agora eu vou explicar para vocês o movimento de cada peça. Você quer aprender a jogar xadrez? Então a primeira coisa que você tem que fazer é memorizar o movimento das peças. Vamos começar pelo peão. Como que se movimenta o peão? Lembrando que o peão são essas peças aqui, ó. Essas 8 peças. E como que é o movimento do peão? O peão, ele vai sempre se movimentar para frente. Olha só o movimento do peão. Ele vai sempre movimentar para frente e o que acontece? Quando ele está aqui, ele ainda não se movimentou ainda, você pode fazer uma escolha. Que escolha é essa? Você pode movimentar esse peão uma casa ou, se você preferir, você pode movimentar 2 casas, mas é somente quando ele ainda não foi movimentado nenhuma vez. Vamos dizer que eu tenha movimentado ele aqui, ó, uma casa. Aí é a minha vez de jogar. Eu posso movimentar 2 casas agora? Não posso, porque a minha escolha já passou, foi quando ele estava aqui, ok? Aí é evidente que se lá no, sei lá, no 5º lance eu quero movimentar agora esse peão aqui, ó. Ah, então tá no 5º lance e eu não posso mais andar 2 casas? Pode, não tem problema algum. Tudo bem? Ótimo. Agora, nós vamos aprender o movimento do cavalo. Como que o cavalo se movimenta? O cavalo, ele se movimenta em L. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Como que é esse L que o cavalo faz? Você vai contar, ó. 1, 2... E na terceira casa, ou ele vira para a direita, ou ele vira para a esquerda. De novo, ó. 1, 2, 3. E ele pode voltar também. Ele volta, ó. 1, 2, 3. Ok? E interessante ressaltar que o cavalo, ele pode fazer o movimento do L das 2 maneiras. Tanto nessa direção, como ao contrário. Por exemplo, se esse cavalo estivesse aqui, como que se poderia fazer o movimento dele?
assim. Poderia ser também assim, ok? Poderia ser assim, poderia ser assim, poderia ser assim. Então, tem diversas maneiras. Esse cavalo, é muito interessante o movimento do cavalo, porque olha só, eu coloco ele aqui no centro do tabuleiro, é como se o alcance desse cavalo é como se tivesse um raio aqui, né? Porque olha só, ele movimenta, ele alcança aqui, ele alcança aqui, ele alcança aqui, aqui, ele alcança aqui também. Então, o cavalo no centro do tabuleiro, ele tem um alcance muito maior do que estando nas laterais. Porque olha só o alcance desse cavalo aqui, ó. Ele vai alcançar aqui, ele vai alcançar aqui, ele vai alcançar aqui e o contrário seria aqui, ok? Então, esse é o movimento do cavalo. E aí, algo que eu esqueci de falar para vocês em relação ao peão é que o peão, ele não anda para trás, ele só anda para frente, ok? Nós não podemos, em hipótese alguma, durante o jogo, fazer esse movimento. Ah, tá, e eu esqueci de falar também como que funciona a captura das peças com o peão. Por exemplo, digamos que esse peão ele já tenha percorrido isso aqui, isso aqui, isso aqui e chegou aqui, ó, nessa casa. Como que esse peão pode fazer a captura? Ele não vai capturar, pessoal, o peão, embora ele anda somente para frente, ele não vai fazer a captura dessa maneira. A captura dele é de uma outra maneira. É sempre na diagonal. Ó, vou capturar esse peão. Ó. É sempre assim. Novamente, vou andar com este peão aqui, ó. Ele andou, quis andar 2 casas, depois andou uma. Aí ele chegou aqui. Agora ele tem tanto esse peão para capturar, como esse daqui. Por que ele não pode capturar esse peão da frente? Porque lembra, ele anda para frente, mas ele só captura na diagonal. Então, ele pode capturar esse peão ou pode capturar esse peão, ok? Ótimo. E o cavalo? Como que é a captura do cavalo? Digamos que esse cavalo ele está posicionado exatamente aqui, onde eu coloquei ele. E deixa eu devolver esse peão aqui pro tabuleiro, colocar aqui. E devolver o peão preto que eu peguei. Isso. Aí, como que nós vamos fazer a captura com esse cavalo? É aquilo que eu falei para vocês, é o movimento do L. Ó, eu consigo capturar tanto esse peão, como esse outro peão aqui, ó. Ó, lembra? 1, 2, 3, virei para a direita. Foi uma escolha que eu fiz. Ok? Agora, vamos dizer que eu quero fazer o contrário. Eu quero capturar outro peão. Vou contar 1, 2, e aí eu vou virar para a esquerda. 3, ó. E aí é importante ressaltar que a captura com o cavalo, ela ocorre na casa onde o cavalo para, onde ele vai se posicionar pela última vez. Por exemplo, que às vezes existe a seguinte confusão. Vamos dizer que esse peão, sei lá, um exemplo aleatório, que esse peão está aqui, ó. E esse cavalo está aqui. Muitos confundem acreditando que, pelo fato de o cavalo ter passado em cima desses 2 peões aqui, ele poderia simplesmente ter tirá-los do jogo, mas não pode, isso está errado. Não significa que todas as vezes que o cavalo passa em cima de uma peça, que essa peça ela vai ser capturada, não. A única peça que vai ser capturada aqui nessa situação é onde o cavalo vai parar, é onde o cavalo vai ocupar, tá bom? Então, se eu quero capturar essa peça, se eu quero trazer o cavalo para cá, então eu só vou
conseguir capturar essa peça, ok? E existe também uma confusão muito grande, que é o seguinte, na dama, quando nós fazemos a captura nas damas, ó, vou colocar aqui um exemplo. A dama, ela pula uma casa, lembra? Quem já jogou dama vai saber disso. Aqui no xadrez não existe isso de pular uma casa. Então, se por exemplo, eu quero capturar esse peão aqui, ó, vamos dizer que esse peão estivesse aqui. Se eu quero capturar este peão, eu vou ocupar a casa onde ele estava. Eu não vou, em hipótese alguma, pular essa casa e vir para cá e tirar essa peça do tabuleiro. Não. Eu vou ocupar a casa onde o meu adversário estava, ok? Vou fazer essa captura de novo, ó, eu vou ocupar essa casa. Tudo bem? Ótimo.